Fala, meu povo, seja muito bem-vindo ao 68º dia de devocional. E hoje eu quero ler um texto com vocês que está escrito lá em Salmo 51. Eu quero ler algumas partes desse salmo com vocês, porque a palavra de Deus vai dizer que Davi é homem segundo o coração de Deus. E quando a gente olha a vida de Davi, a gente vê que ele deu muita mancada. Ele vacilou muito. E esse salmo aqui é um dos salmos que ele escreve logo após o seu pecado ali, o cenário mais obscuro, mais absurdo da sua vida, que foi quando ele comete o adultério com Batseba, comete o assassinato, planeja ali o assassinato do marido do Urias, e no fim a criança morre e ele é repreendido pelo profeta Natan. E aqui ele escreve, ele se arrepende do que ele fez, ele escreve esse salmo. E esse salmo ele tem muitas partes. Então, eu quero falar com vocês sobre o que é ser segundo o coração de Deus de uma forma breve, o melhor que eu puder, de uma forma resumida. Mas aqui ele começa o salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal. Conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que a justa é a tua sentença, e irrepreensível é o teu julgamento. Ele já, assim... Ele tinha uma habilidade impressionante de cair para frente. Eu costumo sempre falar com os jovens da igreja, quando eu prego, sempre que eu posso falar algo, eu me lembro de uma pregação de um jovem, de um aluno, de um amigo, hoje, né, já está casado e tudo, mas quando ele pregou, ele disse algo que eu nunca me esqueci, porque é muito óbvio e a gente esquece. Ele pregou e disse o seguinte, que o pecado, o propósito do pecado é nos afastar de Deus. E quando você peca e foge da presença de Deus, você está cumprindo com o propósito do pecado. Você está literalmente legitimando a razão do pecado, que é a desobediência e o afastamento de Deus. Quando Deus diz: o que faz separação entre mim e vós são os vossos pecados. Sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, eu nunca me esqueço dessa pregação dele, porque é o óbvio, mas a gente faz exatamente isso. A gente não admite nossos pecados. A gente foge da presença de Deus quando a gente peca. E geralmente, quando a gente está fazendo coisa errada, a gente não quer admitir isso. A gente procura palavras, a gente procura desculpas, a gente procura justificativas, a gente procura explicações. A gente procura tudo menos o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, ele é homem segundo o coração de Deus porque no começo da sua trajetória, se você ler o começo da história de Davi, sempre ele tinha em seus lábios orações as quais ele dizia: Senhor, devo eu fazer? Senhor, devo eu ficar? Senhor, guia-me os meus passos. Então ele era sempre dependente da vontade e da direção de Deus. Esse foi o começo da sua história. Tanto que quando ele vence Golias, ele diz: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, com armadura, e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele dependia muito de Deus no seu começo da sua trajetória. Aí ele vacila, cai, peca, mas ele tinha em sua essência isso, o andar com Deus, o estar sempre pedindo perdão, se arrependendo, dobrando o joelho, adorando. Ele estava sempre buscando a presença do Senhor. E eu acredito que é isso que faz de nós
se quisermos ser realmente segundo o coração de Deus, é em primeiro lugar reconhecer a nossa condição de pecadores, miseráveis e necessitados. Eu não consigo fazer nada sozinho. Eu não tenho força, não tenho sabedoria, não tenho discernimento, não tenho energia, não tenho capacidade nenhuma de ser bom. Toda bondade, todo dom perfeito vem dos céus, do Pai das luzes, vem de Deus. Tudo que eu consigo fazer de bom, até mesmo a minha bondade que existe em mim, eu vejo como uma semente de Deus, eu vejo como uma parte de Deus, eu vejo como algo que Deus fez porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então até mesmo os pequenos atos de bondade que eu consigo fazer da minha própria cabeça, eu tenho certeza que fluem dele. Então, como é que eu faço para conhecer mais de Deus? Como é que eu faço para conhecer mais do Senhor, conhecer mais da presença do Senhor, viver e experimentar mais situações onde a presença dele é palpável, é real? Como é que eu faço para crescer em poder? Como é que eu faço para crescer na intimidade com Deus? O primeiro passo é reconhecendo sua condição de pecador. O primeiro passo é reconhecendo seus erros. Se você é teimoso, isso é um pecado. Se você não tem autocontrole, isso é pecado. Se você está tendo relações fora do casamento ou antes do casamento, é pecado. Se você tem pensamentos impuros, é pecado. Se você fala mal dos outros, é pecado. Se você, enfim, a lista é extensa. Deus conhece todas as coisas? Sim, Deus conhece todas as coisas. Mas e você? Admitir seus pecados é admitir dependência. Porque uma vez que você admite os seus pecados, você admite que você tem uma dívida, e essa é uma dívida que exige sangue. E essa dívida que exige sangue, só o seu sangue não é suficiente. O sangue de seres humanos pecadores não é o suficiente. A lei exigia um sacrifício perfeito, um sangue perfeito, sem defeito. E aí quando você admite seu pecado, admite sua condição de pecador e admite que você precisa de um sangue que é superior ao seu, só tem um lugar para correr. Você admite que você precisa de um Salvador. Você admite que você precisa de alguém melhor do que você. Você admite em uma sucessão de admissões, uma sucessão de confirmações e constatações, você admite que precisa de Jesus. Porque só Ele pode te livrar dos seus pecados, porque só o sangue dele é precioso, puro, carmesim. Só Ele e o sacrifício dele na cruz do Calvário tem poder para pagar a sua dívida, para pagar os seus pecados, porque na cruz do Calvário Ele levou os nossos pecados. Ele cravou na cruz a nossa escrita da dívida que tínhamos na história, na nossa, desde que nascemos, desde que começamos ali a cometer coisas ruins. Só Ele pode, só Ele tem poder para fazer isso. E Davi, ainda que não tinha Jesus ali em sua glória, em seu sacrifício, ele entendia a dependência de Deus para perdoar os seus pecados. Ele entendia que ele dependia da graça, da misericórdia. Ele entendia isso. E ele sempre caía para frente. Ele sempre errava e dobrava seus joelhos diante de Deus. Ele sempre tropeçava e se dobrava diante de Deus, pedindo perdão, misericórdia e graça. Sempre. E aqui nesse salmo, ele vai continuar falando que ele sabe que tem prazer na fidelidade, Deus tem prazer na fidelidade, que Deus ensina sabedoria. Ele vai falando várias coisas maravilhosas e no versículo 10, no versículo 9, ele pede para Deus, né? Esconde o seu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele fala de novo. E aí, no versículo 10, ele diz, cria em mim um coração puro, ó Deus.
e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto para obedecer. Então, esse salmo é maravilhoso, não li todo, tem muitos outros versículos aqui que você pode ler, e eu gostaria que você lesse Salmo 51 em casa e que você se identificasse com ele. Se identificasse como se fosse uma oração sua, se identificasse como se fosse você clamando ao Senhor, clamando por misericórdia. Porque eu tenho certeza, o que diz a palavra é verdade, e ele diz que ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, seja um homem, seja uma mulher, segundo o coração de Deus. Se arrependa dos seus pecados. Peça perdão. Se purifique deles. Viva uma vida de obediência à palavra. Viva uma vida santa. Viva uma vida onde você vai cumprir o chamado de ser luz e sal dessa geração, que a palavra de Deus diz que é uma geração corrompida e perversa. E aí ele chama a igreja e os cristãos verdadeiros para brilharem como estrelas, astros e luzeiros no meio dessa geração em trevas. Então, reflete aí como está a sua vida. Não sou perfeito. Tenho muita coisa para resolver na minha vida. Mas a gente tem que caminhar junto no processo. Então, permanece no processo, aperfeiçoa sua vida, aperfeiçoa sua história. Porque é para isso que fomos chamados. Até chegar à estatura de varão perfeito como Cristo. Crescer até parecer com Ele. Crescer até sermos bem próximos de Cristo. Deus te abençoe, reflita sobre isso, curte, compartilhe, comenta, se inscreve no canal, porque fazendo isso, o YouTube entende que esses vídeos são bons e manda para outras pessoas. Deus abençoe sua vida e até amanhã.